Aleluia, glória a Jesus. Aqui estamos nós de novo nessa conexão maravilhosa que Deus tem nos dado, através da internet, mas podemos estar conectados na palavra de Deus e conectados espiritualmente uns aos outros. Nós estamos então nessa série de ministração, a preparação da noiva, e hoje é a segunda palavra dessa série, e eu quero colocar expectativa no seu coração, porque eu sei que a palavra de Deus vai penetrar hoje de uma forma muito especial no nosso coração, produzindo um fruto maravilhoso. Por isso eu queria te convidar para fecharmos os olhos agora, vamos orar e invocar o nome do Senhor nesse tempo tão especial, nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos juntado, Pai, como família, para ouvirmos, Senhor, a Tua palavra, e nós abrimos completamente o nosso coração. Deus, planta a Tua palavra poderosa, Deus, dentro de nós, a palavra que nós amamos, Senhor, que nós queremos viver, ó Pai, não apenas, Senhor, conhecer, mas sermos praticantes desta palavra. Por isso, fala conosco, Espírito Santo. Eu clamo por um espírito de revelação agora, os olhos do nosso coração iluminados para conhecermos a grandiosidade desse tesouro que é a Tua palavra. Eu te peço isso, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Se você é novo por aqui, é a primeira vez que você está participando, eu quero te dar as boas-vindas. Eu sei que você vai ser muito impactado, já tem sido impactado com esse momento tremendo de louvor, de adoração, mas agora a palavra de Deus vai penetrar no seu coração. Você quer fazer parte da nossa igreja, fazer parte dos nossos lives, que são as reuniões pequenas que nós temos durante a semana. Você pode mandar o seu nome pelo telefone que aparece aí na tela, e nós queremos estar muito em contato com você, porque esse é o tempo de conexão do corpo de Cristo. Então, dentro desse tema, a preparação da noiva, eu queria só relembrar aqui, na história do mundo, nós temos, por exemplo, acho que lá em 1981, que teve o casamento do príncipe Charles com a princesa Diana, e que foi um evento mundial, todos os jornais noticiaram, porque as pessoas têm essa expectativa da realeza. Imagina o casamento de um príncipe herdeiro de um trono com uma plebeia. Isso foi um frenesi no mundo inteiro, por causa dessa expectativa que as pessoas têm. As pessoas se colocam no lugar, as mulheres no lugar da noiva, os homens no lugar do príncipe. Tem até um conto famoso, talvez seja o conto infantil mais famoso do mundo, que é a Cinderela, que foi escolhida por um príncipe. Então tem toda essa questão no coração das pessoas. Mas agora eu queria que você voltasse o foco para aquilo que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala de um dia onde Cristo, o noivo, o rei do universo, aquele que está sentado no trono, ele vai celebrar a união com a igreja, que ele chama de noiva. E vamos ver esse texto lá em Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 5, eu quero abrir aqui na minha Bíblia nova que eu ganhei, eu quero abrir aqui para ler com vocês. Então, Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 5, diz assim: E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem ao nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz que parecia de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemo-nos, demo-lhe glória, porque chegou a hora chegou. Que hora é essa? Das bodas do Cordeiro, ou do casamento do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. E a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então pensa só, João teve essa visão dessa multidão. Ele fala que é uma voz como de trovão, de muitas águas celebrando. Imagine isso, a festa do universo, o rei do universo, Jesus Cristo, aquele que conquistou para si uma noiva, a igreja, a atenção dos anjos, a atenção do céu, a atenção do universo inteiro voltado para este evento, o casamento do Cordeiro. E isso é o que está no coração de Jesus. O foco dele está nesse casamento. Quando a Bíblia fala, quando ele estava para subir aos céus, um pouco antes da sua morte, ele já avisou os discípulos que ele iria, e lá em João 14, verso de 1 a 13, Jesus diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creio também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam
também. Então Jesus dizendo isso, espera aí, agora nós somos só noivos, eu vou lá preparar lugar, mas eu vou voltar para buscar. Ou seja, a atenção de Jesus está nesse ato, está na noiva, está no casamento e também na preparação da noiva para esse casamento. Então, o tempo que nós estamos aqui nessa terra, a partir do momento que nós nos convertemos, desde o dia que nós nos convertemos até esse grande dia, é o dia de preparação da noiva. Por isso, a semana passada, nós falamos sobre foco. Aquele que tem o foco nesse dia, nesse casamento, nesse grande evento, não vai se distrair com outras coisas. Eu me lembro quando eu fiquei noivo, eu e a Márcia, nós ficamos noivos e estávamos nos preparando para o casamento depois de um ano. Esse ano foi um ano inteiro de preparação. Todo o dinheiro que a gente tinha, a gente guardava para esse dia, guardava para a lua de mel, guardava para o vestido do casamento, comprava os móveis. Foi tudo assim. Imagine que alguém chegasse para mim no meio desse período e falasse: Gumer, tem uma pescaria que eu estou te convidando, que eu gosto muito de pescar. Vamos lá para o Mato Grosso e nós vamos passar uma semana em pesca. Eu ia dizer pro cara, eu amo muito pescar, mas meu foco não está nisso esse ano. Esse ano eu não posso. Eu tenho um foco, o meu casamento. Então nós, como noivas de Cristo, esse tempo da nossa conversão até esse grande dia é um tempo de preparação. O nosso foco tem que estar voltado para isso, porque o foco de Jesus também está voltado para isso. E hoje, nessa ministração, eu quero caminhar um pouquinho aqui, falando sobre agora o nosso foco não só no evento do casamento, mas principalmente o nosso foco no noivo, que é Cristo, conhecendo o noivo. A semana passada nós lemos a parábola das 10 virgens lá em Mateus 25, e é tão chocante que 5 daquelas virgens que eram loucas, porque não estavam preparadas para a festa do casamento, lembre-se disso, a preparação da noiva, elas não estavam preparadas, elas ouviram algo muito triste de Jesus. E Jesus disse para elas, não vos conheço, eu não conheço vocês. Ou seja, não havia essa preparação. Também é o foco no noivo, de nós conhecermos quem de fato é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é esse noivo maravilhoso? Então hoje eu quero colocar aqui o foco dessa palavra em conhecer o noivo. Uma vez Jesus estava, lá em João 4, mostra que ele estava nas cercanias de Samaria, e uma mulher samaritana veio no poço e Jesus começou a travar uma conversa com ela porque ele queria se revelar a ela, e no altura do campeonato Jesus pediu água para essa mulher, e essa mulher falou: mas quem é você para me pedir água? Aí Jesus disse para ela: se você soubesse quem está falando com você. É quase que um suspiro no coração de Jesus. Se você me conhecesse. Da mesma forma, Jesus suspira hoje pela noiva, pela igreja, por mim e por você. Ele diz: se você me conhecesse. Se nós conhecêssemos a Cristo. Por isso eu quero focar hoje, nós vamos dar um passo gigante hoje, gigante, no nome de Jesus, nessa trajetória de conhecer Jesus. Quem é Jesus? Lá em João, capítulo 1, verso 1, o Evangelho de João começa descrevendo quem é Jesus, e ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o verbo aqui é a palavra logos, no grego, que é traduzido por verbo, mas também pode ser traduzido pela palavra palavra. Então, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, Jesus, ele foi definido aqui por João como a palavra de Deus, a palavra que deu origem a todo mundo. No princípio era a palavra, tudo que Deus fez foi a liberação da sua palavra. Então, Cristo e a palavra, há uma identificação, há uma fusão entre Cristo e a palavra. Então, assim que Jesus foi apresentado por João. Porém, agora vamos ver em Apocalipse, aliás, antes de Apocalipse, João capítulo 1 ainda, o versículo 14, é muito importante isso, diz assim, João 1,14, e o verbo ou a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus, ele era a palavra, mas agora, aqui nesse momento que João está apresentando Jesus, essa palavra ganhou corpo, ganhou essa substância, corpo, a palavra encarnada. Então quem é Cristo? É a palavra de Deus encarnada. Cristo ganhou um corpo. E agora em Apocalipse capítulo 19 nós vamos ver como Cristo vai se apresentar, como vai ser o nome de Cristo no futuro. Então Apocalipse 19, de 11 a 13, diz assim:
E viu o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel, Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Agora veja isso, está vestido com manto encharcado de sangue, porque ele vai vingar os seus inimigos, né? E o seu nome é Verbo de Deus. Então olha que interessante, Jesus ele era o verbo, depois ele foi o verbo encarnado, mas ele vai aparecer e voltar de novo como verbo, ou seja, a palavra de Deus. Agora, por que é importante nós sabermos disso? Por que é importante nós conhecermos essa natureza de Jesus? Sabe, queridos, porque não há separação entre Jesus e a sua palavra, porque não dá para conhecer Jesus a não ser através da palavra de Deus, porque ninguém pode amar Jesus mais do que ama a palavra de Deus. Quem rejeita a palavra, rejeita Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus. Relacionar-se com a palavra é relacionar-se com Jesus. Então, queridos, eu estou dando muita ênfase a isso, porque aqui nós temos a palavra de Deus escrita, mas o espírito dessa palavra é o próprio Cristo, porque quem ama a palavra de Deus, ama Cristo. Quem se relaciona com a palavra de Deus, se relaciona com Cristo. Quem obedece à palavra de Deus, obedece a Cristo. Quem conhece a palavra de Deus, conhece a Cristo. Agora, quem rejeita essa palavra também rejeita a Cristo. Então, qual a forma de nós conhecermos esse Cristo maravilhoso, o noivo dessa noiva maravilhosa que é a igreja? Como nós conhecemos? Só dá para conhecer através da palavra. Então, eu quero focar nisso agora e nós vamos voltar lá para o Evangelho de João, capítulo 14, onde Jesus ele começa a dar algumas dicas, algumas pérolas para nós de como nos prepararmos para esse grande dia da volta dele, o dia da vinda de Cristo, o dia do casamento das bodas, da festa do casamento do Cordeiro. Então vamos lá para João 14, versículo 19. Jesus está anunciando a sua subida aos céus. Ele diz o seguinte para os discípulos, João 14, 19. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo e vocês viverão. Então Jesus fala surpreendentemente isso para os discípulos, falou, olha, o mundo não vai me ver mais, mas vocês vão ver. Aí Judas, que não é Iscariotes, lá no versículo 22, ele faz uma pergunta a Jesus. Está lá João 14, vamos ver agora 22 a 23. Ele diz assim, por que razão, Senhor, o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia! Aqui é uma palavra muito poderosa que Jesus liberou e eu quero destrinchar aqui essa palavra que é uma preparação. Se nós absorvermos essa palavra, essa vida, nós vamos automaticamente estar nos preparando como noiva para esse dia maravilhoso do casamento. Eu quero destrinchar essa palavra aqui bem rapidinho em cinco pontos. O primeiro deles, Jesus faz uma distinção entre discípulo e o mundo, porque ele diz, mais um pouco e o mundo não me verá, mas vocês vão me ver. Então Jesus faz uma diferenciação entre quem é discípulo e quem é o mundo. E qual que é essa diferenciação? Os discípulos são aqueles que guardam a palavra. O mundo não guarda a palavra. E lembrando que a palavra é o próprio Cristo. Então aqueles que guardam, obedecem a palavra, são aqueles que vão ter a revelação de Cristo, vão ver Jesus. Agora o mundo são aqueles que vivem pelas suas próprias opiniões, pela ciência, pela filosofia, pela tradição humana. A pergunta que eu te faço hoje é, o que dirige a sua vida? Aqueles que são dirigidos pela palavra de Deus, aqueles que são confrontados aqui por essa palavra e alinham a sua vida com esta palavra, são esses que vão ser conhecidos de Deus, conhecidos de Jesus. São esses que vão receber a revelação de quem é Jesus. Essa é a diferenciação. Então lembre-se, a palavra de Deus para nós é tão relevante quanto Jesus, e Jesus é tão relevante quanto a palavra. Então, para quem Jesus vai se revelar? Para aqueles que conhecem a palavra. O segundo, a manifestação de Cristo na vida de uma pessoa se dá através da palavra. Então, como nós vamos conhecer Jesus?
Mais uma vez, conhecendo a palavra. Você quer conhecer Jesus intimamente? Conheça a palavra intimamente. Ame a palavra de Deus intimamente. E você vai se surpreender, porque Jesus vai se revelar através dessa palavra. O terceiro ponto, Jesus disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Então, queridos, a motivação para obedecer Jesus, no Velho Testamento, as pessoas só obedeciam de vez em quando e obedeciam por causa do medo, das consequências de não obedecer a palavra, porque eles conheciam. Então isso gerava um medo neles. Mas agora, no Novo Testamento, quando nós recebemos o amor de Deus dentro de nós, nós só conseguimos amar a Deus. Não é porque nós somos bons e não é porque nós somos obrigados, porque é um mandamento amar a Deus. Nós amamos a Deus porque nós recebemos o amor de Deus através da revelação da sua palavra. Então funciona mais ou menos assim. Se você pegar uma terra, por exemplo, um vaso, e você plantar uma semente de abacate nesse vaso, é natural que vai crescer um pé de abacate e daqui a um tempo você vai colher abacate, porque você plantou abacate. É exatamente quem recebe a palavra de Deus, recebe o amor de Deus dentro de si e automaticamente o fruto disso vai ser amar a Deus. Então nós obedecemos a Deus porque nós amamos a Deus. O nosso foco, quando nós entendemos que essa palavra é o próprio Cristo. Nós amamos essa palavra e nós vamos obedecer essa palavra. Por exemplo, muitas vezes, aliás, a grande maioria das vezes, quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos sentimos confrontados. Suponhamos que alguém se levantou contra você injustamente e começou a lançar calúnias a teu respeito injustamente. Qual que é a reação natural nossa? A reação natural é ficar muito brava com essa pessoa. A reação natural, talvez, de algumas pessoas é até odiar essa pessoa, porque esse vai ser o seu inimigo. Mas o que a palavra de Deus diz? Amem os seus inimigos. Aí que entra uma coisa que eu quero te dar um segredo poderoso, que é algo que Deus tem falado muito comigo e eu quero te inspirar agora a entender isso. Se a gente focar no inimigo e na palavra, bom, a palavra de Deus diz que eu tenho que amar o meu inimigo, mas como que eu vou amar o meu inimigo? Olha o que ele fez pra mim, ele mentiu, ele pisou em mim, ele fez um monte de difamações e tá. Se eu focar no inimigo, eu jamais vou conseguir amar e orar por ele. Mas se eu focar na palavra, que é o próprio Cristo, eu vou focar o seguinte: quem está me ensinando esse princípio? Quem que está me falando esse princípio? É aquele que eu amo. É aquele que eu amo. Eu vou tirar o foco do inimigo e eu vou colocar o foco no amor que eu tenho pela palavra. A palavra de Deus está dizendo isso. Uau! A palavra, o Cristo, é o próprio Cristo que está me dizendo: ame e ore pelos seus inimigos. Então a minha motivação vem do amor, vem de conhecer essa palavra. Isso vai gerar em mim o poder da palavra. Olha o que Salmo 119, verso 9 e 11 diz. Eu quero ler esses dois versículos. Salmo 119, 9 e 11. Diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Depois do versículo 11, guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, aqui tem um segredo incrível. A motivação para guardar a palavra não é o medo da pena, porque o meu foco não vai estar na tentação, o meu foco não vai estar no alvo dos meus problemas, mas o meu foco vai estar na palavra. Eu amo tanto Jesus, eu amo tanto a palavra de Deus, que a palavra de Deus vai me fazer puro. Se eu amar essa palavra, se eu tiver revelação dessa palavra, eu vou guardar essa palavra no meu coração. Por exemplo, a Bíblia fala sobre não difamar os outros, sobre não se irar, fala contra a prostituição, Jesus fala, pega lá o Sermão da Montanha, por exemplo, ele diz: se bater numa face, você dá outra face. Ou seja, tem uma série de instruções, mas não são só mandamentos. Mas quando eu encaro isso como é o próprio Cristo, essa palavra está dentro de mim, quando eu passo por aquela situação, esta palavra vai me motivar, vai incendiar o meu coração para cumprir aquilo que Jesus fala, porque eu amo Cristo. Por isso que é importante não dissociar Cristo da sua palavra.
O quarto ponto aqui, Jesus diz, o amor do Pai estará nele. Então quem me ama guardará a minha palavra e o amor do Pai estará nele. Então a manifestação do Pai, ela vem para aqueles que amam a palavra e amam o Cristo, que é a própria palavra. Se nós tivermos, queridos, essa relação de amor com a palavra de Deus, nós vamos ver a manifestação de Deus na nossa vida. Vai nos tirar desse foco, sabe? Quanto mais passa o tempo, muitas pessoas vão se apegando mais ao mundo, se apegando às circunstâncias do mundo, mas aqueles que amam a palavra de Deus têm a manifestação de Deus e cada vez mais vão se desgrudando deste mundo, vão querendo menos este mundo e a sua concupiscência, os seus desejos e vão amando ainda mais a Deus, porque Deus se manifesta para aqueles que amam a palavra. Salmo 119, versículo 97, diz assim: quanto amo a sua lei. É um suspiro aqui do salmista dizendo isso. Como amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Salmo 119, versículo 103 diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel a minha boca. Agora o versículo 105 do mesmo Salmo 119 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, queridos, quando a gente tem essa revelação, essa palavra é o próprio Cristo. Nós amamos essa palavra e aí, consequentemente, nós temos a manifestação do Pai. O amor do Pai nas nossas vidas. Por isso nós não podemos nos apartar dessa palavra. A gente tem falado bastante aqui, por exemplo, sobre o perigo da ofensa, o perigo de ficar magoado. Mas qual que é o grande perigo disso? O grande perigo é se apartar da palavra, porque a palavra de Deus fala que se nós não perdoarmos, é Jesus que disse, se nós não perdoarmos, nós não somos perdoados, então nós nos afastamos da palavra, nos afastamos de Deus e caímos nas trevas. Mas quando a palavra de Deus vem, ela é luz para o nosso caminho, ela traz a presença e a manifestação do Pai sobre as nossas vidas, queridos. Isso é muito poderoso. E por último aqui, Jesus faz uma promessa poderosa, uma promessa grandiosa. Ele diz o seguinte: então, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra. E aí ele diz o seguinte: e meu Pai o amará, e depois ele fala: viremos a Ele e faremos nele morada. Viremos a Ele. É interessante que existem poucas vezes na Bíblia que o pronome para falar de Deus, para tratar Deus, é usado no plural. Nós temos, por exemplo, lá em Gênesis, quando diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então é nós façamos, é o pronome no plural. Mas aqui Jesus usa esse mesmo pronome no plural, dizendo assim, viremos para ele e faremos nele morada. Então mostra exatamente, queridos, essa unidade, a trindade santa maravilhosa que vai se comunicar e vai morar em nós. Aliança perfeita entre o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a sua igreja. E nós, aqueles que amamos a palavra, vamos receber essa manifestação. É por isso que Jesus disse claramente para os discípulos: eu vou me manifestar a vocês, mas não ao mundo. Sabe, queridos, nós temos visto aqui, temos estudado aqui, que o Cristo que vai se manifestar ao mundo é um Cristo que vai chocar o mundo. Apocalipse fala sobre a ira do Cordeiro, diante de quem os homens vão esconder a face, porque eles vão estar debaixo da ira de Deus. E por que debaixo da ira de Deus? Porque não amaram a Cristo, não amaram a sua palavra. Agora, aqueles que amam a sua palavra não vão ter essa experiência de conhecer a ira de Deus, mas vão ter a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas nossas vidas. Então eu quero concluir aqui essa palavra, queridos, que nós nunca amaremos Jesus mais do que nós amamos a palavra. A expressão de amor que nós temos pela palavra. E a palavra, eu estou falando, não só a Bíblia física ou o livro em si, que de fato, se nós amamos a Bíblia, nós amamos a palavra de Deus, nós vamos cuidar muito bem também da nossa Bíblia, nós vamos ter uma Bíblia e vamos cuidar dela, mas é muito mais o Espírito que está por trás, de você abrir essa palavra, de você meditar nessa palavra, de você comer essa palavra e você receber essa palavra. E muitas vezes, como eu disse, essa palavra, ela vem para nos chocar. E algumas pessoas, quando são chocadas pela palavra, vão tentar mudar essa palavra para se adaptar com o seu estilo de vida.
Quem faz isso está rejeitando Jesus, porque quem rejeita a palavra, rejeita o próprio Cristo. Nós vivemos dias assim, onde, inclusive dentro de muitas igrejas, as pessoas tentam adaptar a palavra de Deus, a palavra eterna, a palavra que não passa. E Jesus fala, maldito aquele que alterar um tio dessa lei, um tio da palavra de Deus. Tantas pessoas tentam mudar e adaptar essa palavra para que continue o seu estilo de vida, para amortizar sua própria consciência, a sua própria consciência que o acusa de pecados, acusa de obscenidade, o acusa porque a nossa consciência nos acusa assim, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então muitas pessoas tentam mudar a palavra. Eu já vi, por exemplo, pessoas dizendo, pegando versículos bíblicos, por exemplo, que fala abertamente contra a homossexualidade, mas as pessoas falam, não, a Bíblia foi mal traduzida, foi traduzida por pessoas preconceituosas. É mentira, porque a palavra de Deus, ela não pode ser violada. Agora, quando nós olhamos isso e nós nos sentimos confrontados com essa palavra, nós podemos olhar o que está por trás da palavra, Jesus que me ama. Então eu vou amar Jesus e vou amar essa palavra. E isso vai trazer transformação na minha vida. Isso que traz transformação, quando nós amamos de fato essa palavra. E aqui para terminar, para concluir, eu quero que você abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 25, olha que incrível aqui o que Jesus diz desse sermão profético. Ele diz assim, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então Jesus coloca de uma forma muito prática, aquele que ama e pratica a palavra de Deus. É porque ama Jesus e ama o Pai, e o Pai vai se manifestar. Mas aí ele continua dizendo aqui, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, mas nós profetizamos no teu nome, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres. Então lhes direi abertamente ou claramente, nunca vos conheci, ou nunca conheci vocês. Mais uma vez, aquela frase, quem não conhece Cristo não vai fazer parte das bodas. E nós conhecemos Cristo através da sua palavra, porque olha a sequência que Jesus diz aqui. Então direi claramente, nunca vos conheci, afaste-se de mim, vós que praticam o mal. Agora presta atenção nisso. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não se abalou ou não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus, porque a rocha é o próprio Cristo. Você percebe como Cristo e a palavra se misturam, não tem como desassociar, porque Cristo é a pedra angular, a pedra fundamental, mas a palavra de Deus também é a rocha. Então aqueles que recebem a palavra, como recebem Cristo, são essas pessoas que Jesus está dizendo aqui, vão ser inabaláveis. E o interessante dessa palavra que Jesus diz, que todos vão passar pela mesma tempestade, pelas mesmas tribulações, mas a diferença é aquele que tem a casa sobre a rocha, ou seja, que ouve as palavras e pratica, que ama a palavra, que está alicerçado em Cristo Jesus, esse não será abalado. Nós vivemos dias, por exemplo, vou dar exemplos claros aqui, onde o casamento, a família, nos nossos dias, tem sido chacoalhada por vendavais de divórcio, vendavais de adultério, vendavais de todas as formas, tentando destruir a família. Pode soprar. Se a sua casa estiver baseada naquilo que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus diz sobre o casamento? Marido, ame as suas esposas, como Cristo ama a igreja. Esposas, se submetam, honre os seus maridos, se firmar nessa palavra, essa casa não vai ser abalada. Mas agora mas essa história de submissão, isso aí está errado, e começar a levantar qualquer outra bandeira, ou o marido de repente começa a ser tentado lá fora e começa a acalentar aquilo e se afastar da palavra de Deus, o que vai acontecer com essa família? O vento vem e vai desabar esta casa. Mas aqueles que estão firmados nessa palavra, nessa rocha, vão ser levantados como luz do mundo, como sal da terra. Esta é a noiva do Cordeiro. Você faz parte, nós fazemos parte. Esta é a igreja que Jesus está edificando e que nós estamos nos preparando e cada dia com mais expectativa desse glorioso dia, porque o dia da nossa redenção está
próximo. Então, querido, ame essa palavra, assim como você ama Jesus. Ame Jesus, assim como você ama essa palavra. Dá ouvido para essa palavra, busque essa palavra, conheça a palavra de Deus. E a sua vida jamais será abalada, no nome de Jesus. Amém, queridos? Nós queremos orar aqui, nesse tempo tão importante. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora e que você possa agora suspirar, assim como Jesus suspirou diante daquela mulher na beira do poço, dizendo: ah, se você me conhecesse. Jesus quer ouvir de nós agora: ah, Jesus, nós queremos te conhecer, nós queremos te conhecer. Oh, Senhor, eu oro agora nesse dia, nesse culto, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para nós te conhecermos a Tua palavra, conhecermos o Teu coração, conhecermos os Teus pensamentos. E nós não queremos ser apenas ouvintes desta palavra, mas nós queremos praticar esta palavra. Por isso, Senhor, penetra no nosso coração agora com a Tua palavra. Eu oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos, ó Deus, aqueles que talvez estavam sendo chacoalhados, ó Deus, pelos ventos dos últimos dias. Pai, que eles possam agora encontrar a rocha que é a Tua palavra, possam ter um encontro com a palavra, que é um encontro contigo, Jesus. Eu te peço agora no Teu nome, Senhor, para a Tua glória, Pai, para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém. Querido, se você está aqui hoje, essa palavra está mexendo com você, eu sei que está, não é porque eu estou falando, mas é porque a própria palavra fala, a palavra é viva e Cristo está ministrando com você no seu coração e você está com o seu coração queimando. Eu te convido, é hora de você se render a este Cristo, se render a esta palavra. E não estou falando sobre você se submeter a um monte de regras de pode e não pode, mas é você conhecer a pessoa de Cristo e essa pessoa vai te conduzir pelo caminho perfeito. Eu quero te convidar a fazer essa declaração aqui de entrega a Jesus. Talvez você já tenha conhecido Jesus, tenha se afastado, agora é hora de se unir a Ele. Ainda é tempo de você fazer parte da noiva do Cordeiro. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Você quer fazer essa oração? Repita após mim. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado pela revelação da Tua palavra, que revela o Teu coração, que revela os Teus planos para mim. Eu me rendo a Ti agora. Eu me arrependo de viver fora da Tua palavra. Mas agora eu me coloco diante de Ti para receber o perdão pelos meus pecados, para receber a transformação através da Sua palavra. Me recebe como Seu filho, no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, queridos, nós estamos tão felizes. A minha vontade é te dar um abraço pessoalmente, mas nós não podemos agora. Mas você pode mandar o seu nome pelo nosso WhatsApp, que nós vamos nos conectar com você, vamos orar por você e você faz parte desse evento maravilhoso, que é a preparação para esse grande dia, as bodas do Cordeiro. Parabéns por essa decisão. E antes de terminar aqui, eu tenho uma notícia muito, muito importante para dizer para todos nós. Nós estamos, então, nesse tempo de quarentena, né, isolados. O mundo está começando a voltar ao normal e nós estamos orando, buscando de Deus a direção certa para quando o tempo certo de nós voltarmos a ter cultos presenciais e conversando com os pastores, com os líderes, nós temos sentido de Deus de marcar uma data para o retorno. Nós não vamos fazer isso de qualquer jeito, porque a gente tem muito cuidado com todas as pessoas, cuidado com as famílias, mas também principalmente cuidado com aquilo que Deus pretende, aquilo que Deus quer conosco. Então, especificamente, nós temos entendido que o tempo para voltar vai ser no próximo mês, dia 2 de agosto. Nós estamos nos preparando para retornar, para voltar, para ser um grande marco na nossa vida, uma virada de página, onde Deus vai fazer grandes coisas. E daqui, do dia 1º de julho, eu estou avisando isso porque dia 1º de julho agora, até o dia 1º de agosto, nós vamos ter 32 dias. E nesses 32 dias, nós queremos trazer um mover muito poderoso de oração, de preparação da noiva e preparação para esse dia do nosso retorno também. Não o retorno de Cristo ainda, né? Quem sabe até lá, mas é o retorno da igreja para o culto presencial. Então eu quero que você fique muito ligado nas redes sociais, porque nós vamos ter um tema de oração para cada um desses dias. E esse tema de oração vai ser baseado na palavra. Nós estamos ministrando aqui sobre o poder da palavra, então nós vamos colocar versículos bíblicos, um
para cada dia, de 1º de julho até 1º de agosto, um para cada dia, onde nós vamos ter as nossas lives de oração, reuniões de oração, e nós vamos juntos orar o mesmo tema de proclamação dessa palavra até o dia 2 de agosto, quando nós vamos ter o nosso retorno no nosso culto presencial, se Deus assim permitir. Então fique ligado nas redes sociais, vamos nos interagir aí e você vai fazer parte desse mover que Deus está construindo, e nós como igreja da Paz Church em Barueri, nós vamos ver uma explosão, porque nós vamos voltar com os nossos cestos cheios, porque Deus está fazendo grandes coisas nas nossas vidas. Temos ouvido muitos testemunhos de coisas maravilhosas que Deus vai fazer, e nós não somos mais os mesmos, porque nós estamos muito mais próximos e aperfeiçoados também pela palavra. Então fique ligado, a partir do dia 1º de julho até 1º de agosto, um versículo por dia de declaração, de oração, de conexão, onde nós vamos estar crescendo rumo ao propósito maravilhoso de Deus. Glória a Deus por isso. Então fique firme aí, na palavra de Deus, na comunhão com os santos, e nós vamos participar desse grande mover aí, dia 2 de agosto, no nome de Jesus. Vamos orar aqui encerrando então. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra liberada, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo o Teu povo, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amamos vocês.